Meu nome é Melissa, mas todos me chamam de Mel, e cresci cercada de luxo. Desde pequena, tive tudo o que quis: roupas caras, brinquedos importados, viagens para lugares que muita gente sonha conhecer. Minha mãe, Helena, era uma empresária de sucesso, uma mulher forte e determinada que ergueu um império praticamente sozinha. Sempre a admirei por isso. Mas, apesar de todo esse conforto, cresci cercada por uma solidão silenciosa. Minha mãe trabalhava incansavelmente, muitas vezes, eu jantava sozinha, rodeada por paredes luxuosas, mas frias. Não havia reuniões familiares, nem tios ou primos nos feriados. Meu mundo se resumia a minha mãe e funcionários que circulavam pela casa, sempre discretos. Eu sentia falta de algo, mas não sabia exatamente o que. Foi apenas quando conheci Gabriel e minha família materna que entendi o vazio que sempre me acompanhou. Eu nunca soube muito sobre meu pai. Sempre que perguntava, minha mãe desviava o olhar e mudava de assunto. Tudo o que eu sabia era que ele tinha partido antes mesmo de eu nascer. Um empresário bem-sucedido que, segundo minha mãe, não queria se prender à ideia de uma família. Ele a deixou para seguir sua vida, como se nem eu nem ela fossemos importantes. Minha mãe nunca mais falou dele e, com o tempo, parei de perguntar. Mas, no fundo, eu sempre carreguei essa lacuna, um vazio que parecia impossível de preencher. Tia Laura, sua irmã mais velha, havia sido sua melhor amiga na infância. Elas cresceram de mãos dadas, dividindo sonhos e segredos, inseparáveis. Mas a vida nem sempre segue os caminhos que imaginamos. Quando minha mãe encontrou uma oportunidade de crescer profissionalmente, agarrou-a com unhas e dentes. Já Laura, sempre mais sonhadora e despreocupada, não teve a mesma sorte. Havia um motivo mais profundo para o afastamento delas. Minha avó faleceu quando as duas ainda eram jovens, e sem um pai presente, tiveram que lutar por conta própria. Minha mãe, Helena, sempre teve espírito de líder e pragmatismo. Conseguiu uma bolsa de estudos e saiu da cidade pequena onde cresceram. Laura, por outro lado, ficou. Não queria abandonar as raízes, tinha um namorado que amava e acreditava que sua felicidade estava ali. O destino pregou uma peça cruel. O namorado de Laura, Marco, envolveu-se em negócios escusos e, sem que ela percebesse, acabou colocando-a em uma situação complicada. Acusada de cúmplice em uma fraude bancária, mesmo sem provas contundentes, Laura perdeu oportunidades de trabalho e ficou marcada pela desconfiança da cidade inteira. Minha mãe, que naquela época já morava na capital e trabalhava incansavelmente para subir na vida, tentou ajudar, mas uma discussão feroz entre as duas cortou o laço que ainda restava. Minha mãe sentia que Laura não fazia esforço para sair daquela situação, e Laura, por sua vez, acreditava que minha mãe a via como um fardo, como uma lembrança de um passado do qual queria se livrar. O ressentimento cresceu, e a distância entre elas se tornou um abismo. Anos se passaram sem que se falassem. Eu não sabia dessa história até o dia em que o destino decidiu juntar os caminhos dessas duas irmãs novamente. Nos dias que se seguiram, comecei a visitar Laura em segredo. Aos poucos, fui me aproximando, ouvindo suas histórias, ajudando-a no que podia. Descobri um amor genuíno por aquela mulher que, até então, era apenas um nome desconhecido para mim. Eu via nela uma força silenciosa, uma ternura escondida sob as rugas e os olhos cansados. Ao mesmo tempo, havia Gabriel.
Desde nossa primeira conversa, senti algo diferente por ele. Nosso vínculo foi crescendo naturalmente, e em alguns momentos me peguei imaginando como seria se não tivéssemos laços de sangue. O jeito como ele me olhava, a maneira como ríamos juntos, tudo parecia perfeito. Mas logo percebemos que éramos família, e esse sentimento foi enterrado antes mesmo de florescer. Ainda assim, às vezes, quando nossos olhares se cruzam e um silêncio paira entre nós, há algo não dito, um resquício de um sentimento que jamais será explorado. Poucos dias depois, recebi uma ligação de Gabriel. Laura estava internada. Era um hospital público, e seu estado de saúde não era bom. Corri para contar à minha mãe. Vi seus olhos marejarem ao ler a carta do hospital, e, sem hesitar, ela me pediu que a levasse até lá. No hospital, minha mãe encontrou a irmã abatida, fragilizada, mas ainda com aquele brilho nos olhos que ela tanto conhecia. O silêncio entre elas foi quebrado por um abraço apertado, repleto de lágrimas e arrependimento. Elas choraram juntas, como se todo o tempo perdido estivesse escorrendo por seus rostos. Minha mãe segurou a mão de Laura e prometeu que não a deixaria sozinha. Trouxe-a para casa, cuidou dela como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Durante aqueles meses, eu vi minha mãe transformada. As duas passavam horas conversando, rindo, recordando o passado. Pela primeira vez, minha casa parecia completa. Eu também pude conhecer outros membros da família, tios, primos e até vizinhos que ainda lembravam de histórias antigas. Pela primeira vez, me senti pertencente a algo maior. A relação entre todos foi se fortalecendo, e mesmo Laura, já debilitada, parecia mais viva do que nunca. As refeições tornaram-se momentos de partilha, as noites eram repletas de risadas e lembranças. Minha mãe e Laura recuperaram anos perdidos, e eu tive o privilégio de testemunhar cada segundo disso. Laura viveu mais alguns meses, rodeada de carinho e amor. Quando partiu, minha mãe chorou como nunca antes, mas também sorriu, porque sabia que, no fim, o que realmente importa não é o dinheiro ou o sucesso, mas as pessoas que amamos e os laços que nunca deveriam ser desfeitos. Após a morte de Laura, minha mãe mudou. Ela começou a se dedicar mais à família, visitando os parentes que antes ignorava. Sua empresa continuava prosperando, mas agora ela valorizava mais os momentos em família. Quanto a Gabriel e eu, nos tornamos inseparáveis, mas de uma maneira diferente. O que antes parecia uma possibilidade romântica se transformou em um laço inquebrável de amizade e cumplicidade. No fundo, talvez ainda restasse um sentimento estranho, ignorado por ambos, mas enterrado sob o peso daquilo que realmente importava, a família que finalmente encontramos. Obrigada por me ouvir. Dê valor à sua família também e até a próxima.